pra onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Será que Deus desiste de alguém ou não? Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que quando eu comento aqui sobre a fala de alguém ou sobre uma música, eu não estou analisando a pessoa em si, mas eu estou analisando aquilo que a pessoa está dizendo ou aquilo que a pessoa está cantando. E tenho total ciência de que, no caso de músicas, por exemplo, muitas vezes a pessoa está cantando algo que ela não sabe quais são as implicações teológicas da música. Então, aquilo que tenho a falar aqui não tem absolutamente nada a ver com a pessoa do cantor Marquinhos Gomes, mas sobre aquilo que ele está cantando. Mas afinal de contas, Deus, ele desiste de alguém ou não? Na realidade, sim. A Bíblia nos mostra que sim, Deus desiste de pessoas, sim. E eu queria dar dois exemplos para você. O primeiro exemplo que eu queria dar para você é o exemplo do rei Saul. A Bíblia Sagrada nos mostra, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, começa a história do rei Saul, começa a falar sobre a trajetória dele como rei. E a Bíblia nos diz, nos mostra, no capítulo de número 15, versículo 26, que Deus, após um ato falho de Saul, Deus diz que o rejeitou. A Bíblia prossegue e diz no capítulo 16 e versículo 1, mais uma vez, que ele foi rejeitado por Deus. E na sequência, no capítulo 16 e versículo 14, também está escrito que o Espírito Santo se afastou dele, o Espírito Santo saiu dele. Então, quando o texto nos fala sobre a rejeição de Saul, não fala apenas da sua rejeição como rei, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu dele. Então ele foi uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, foi rejeitado por Deus. Então a ideia da música que Deus não desiste de ninguém está equivocada à luz da Bíblia Sagrada. O segundo caso que eu posso citar para você é o caso do próprio Judas. A Bíblia Sagrada nos mostra, em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus prometendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, um trono quando ele viesse se assentar no seu reino. E entre esses discípulos, entre esses apóstolos, estava também Judas. Então Judas, ele estava debaixo da promessa de Deus. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 13, do 12 ao 20, há ali a cerimônia de lava-pés e Judas estava também ali presente. Logo na sequência do texto, a Bíblia Sagrada nos mostra a celebração da ceia. E quando a Bíblia nos mostra a celebração da ceia, mostra que Judas estava presente e que Judas também participou da ceia. E após ele participar da ceia, após Jesus lhe entregar o pão tungado, ou seja, o pão molhado no vinho, Jesus olha para ele e diz: o que pretendes fazer, faze-o depressa. O que é que isso nos revela? Jesus, ele prometeu a Judas uma posição no reino. Jesus, ele lavou os pés de Judas. Ali é Jesus dando a Judas a oportunidade de se arrepender. Jesus serviu a ceia a Judas. Foi a última tentativa de Jesus para levar Judas ao arrependimento. No entanto, Judas não se arrependeu. No entanto, Judas não mudou seu intento de trair Jesus. E quando Jesus olha para Judas e diz: o que pretendes fazer, faze-o depressa, ali Jesus estava desistindo de Judas. Ali Jesus estava dizendo: é isso que está no seu coração? É isso que você quer fazer? Então, se é isso que você quer fazer, então faça logo, faça depressa, faça imediatamente. Quando lemos Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3, está descrito ali o arrependimento de Judas. Judas, ele devolve as moedas de prata
as quais ele tinha vendido Jesus, ou pelas quais ele tinha vendido Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que ele sentiu remorso. E, saindo dali, ele foi suicidar-se. Então, algumas pessoas podem pensar que ele apenas sentiu um remorso, mas como é que nós vamos diferenciar o que é remorso de arrependimento? Então, eu creio que houve sim, da parte de Judas ali, um arrependimento, mas esse arrependimento ele não foi aceito por Deus. Existem outros casos na Bíblia, outros exemplos na Bíblia que nós poderíamos falar sobre pessoas das quais Deus desistiu. Porém, eu acredito que esses dois casos são suficientes para deixar claro para nós que sim, Deus desiste de pessoas, sim. Então, obedeça aquilo que diz a Bíblia Sagrada, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.